Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de todas as escolas parceiras do Sistema Max. Eu sou Rosana Mello, gerente de relacionamento do Max, e nesse momento vamos iniciar mais um ciclo de formação e desenvolvimento das nossas escolas. Eu gostaria de começar perguntando se você já nos acompanha nas nossas redes sociais. Acompanhar o Sistema Max nas redes sociais é estar sempre ligadinho, sempre ciente do que nós estamos promovendo no dia a dia. As nossas formações, os nossos eventos, também muito conhecimento e informação que nós transmitimos lá na nossa rede social. Nos acompanha, no Instagram nós estamos no @Sistema Max de Ensino. Te espero lá. E também te convido a compartilhar conosco as práticas que você desenvolve na sua escola. Fez um projeto? Fez uma apresentação? Compartilha lá, @Sistema Max de Ensino, que será um prazer compartilhar com todo o Brasil o seu projeto. Eu gostaria de saber de onde você está nos assistindo nesse momento. No chat, coloque o seu nome, o nome da sua escola e a cidade de onde você está falando. Será um prazer receber você com todo carinho. Todo o nosso time de assessores do Max também está nos acompanhando e vai aqui nos apoiar durante esse momento de formação. Hoje falaremos sobre um tema extremamente desafiador e atual no dia a dia das nossas práticas pedagógicas, que é sobre inclusão. E convidamos o Antônio Marcondes, especialista, mestre e doutor em inclusão, para fazer com que a gente olhe a inclusão como um olhar um pouco mais amplo e que possa trazer também exemplos práticos de como que a gente pode trabalhar a inteligência inclusiva no nosso dia a dia. Falaremos sobre inteligência inclusiva, adaptação e autonomia na prática educacional em sala de aula. Seja muito bem-vindo, Antônio. Olá, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço por estar aqui hoje. É um prazer falar do tema de inclusão. É uma alegria, na verdade, falar de inclusão. Inclusão somos nós. Inclusão está relacionado ao nosso dia a dia. Como que estamos incluídos, como estamos vivendo, como estamos nos relacionando com as demais pessoas. E inclusão somos nós. Dentro dessa leitura de que inclusão somos nós, meu nome é Antônio. Acho que currículo não funcionaria bem se a gente não tivesse uma prática inclusiva relacionada ao nosso dia a dia. Eu aprendi a inclusão, criança ainda, vendo língua de sinais, aprendi com a Xuxa, tinha 8 anos de idade, comecei a ver o uso da língua de sinais, trouxe aquilo ali para a minha vida, uma época de plasticidade neuronal, uma época que a cabeça está aberta para poder receber informações, seja elas quais forem, e fui achando aquilo ali interessante. Não conhecia surdos, eu tenho 50 anos de idade, a Xuxa apareceu na TV em 1983, eu tinha 8 anos de idade, então eu tenho 43 anos de vida entendendo que língua de sinais é uma forma de comunicar com o outro. E a primeira coisa que eu consigo falar para vocês de inclusão, quando eu tenho intérprete, cadê a deficiência? Será que deficiência não é agora eu que não sei língua de sinais e vejo um surdo comunicar e o intérprete está traduzindo e eu fale? Eu que não sei, mas o surdo sabe língua de sinais. Então eu vou trazer para vocês essa leitura. O que é adaptação dentro da inclusão? O que é autonomia? Porque quando eu penso em inclusão, eu estou pensando em autonomia. A leitura em si da inteligência inclusiva é como é o meu convívio. Como que eu vejo o outro sendo que sou eu, uma pessoa que não sei língua de sinais, não sei braille, não sou autista e convivo com todas essas pessoas. Eles têm a total vivência dentro de um ambiente chamado família, onde existe uma convivência familiar já acordada entre familiares, pais, irmãos, que já está natural e agora ele está indo para a sala de aula ficar 4 horas com nós, professores.
Esse é o ponto-chave que nós temos que parar e pensar. Eu preciso de me reportar de forma inteligente a... Eu tenho 20 horas de convívio em algum espaço não escolar. E agora eu estou 4 horas no espaço escolar. Quem sou eu? A inclusão é como que a família lida com essa pessoa e como que a escola agora, em comum acordo, vai conviver com essa criança que tem uma experiência em casa, talvez, diferente do que a escola está promovendo. De antemão, já vou antecipar que nós temos um Estatuto da Deficiência, que é a Lei 13.146, e aborda o tema de que a família precisa ser parceira da escola. Quais são as atividades que a escola faz que a família participa? E já de antemão, já adianto, às vezes, quando uma criança é laudada, ou uma criança, ou mesmo um adolescente já tem a leitura da inclusão, de que a escola já entende que existe desafios para trabalhar com ela o ensino-aprendizado, e acontece alguma situação na escola e que a escola chame a família, quem é a família do outro lado? A família do outro lado já é uma pessoa que, quando se depara com essa ligação, não vai ser para chegar na escola e falar: parabéns, seu filho conseguiu fazer as atividades, parabéns, a inclusão que seu filho está fazendo ele desenvolver na escola, e a gente tem visto isso no dia a dia. Não é isso que a família vai se deparar quando a escola liga e o chama para poder ir ter, às vezes, uma reunião com o pedagógico. E quando essa família chega na escola, é comum ela estar cheia de argumentação para, às vezes, falar que é a escola que não sabe lidar com o filho dela. Se a gente transportar para essa família, eles ficam 20 horas com essa família. E a família aprendeu a conviver e ter essa questão comum de convívio com eles. Quando o pai chega na escola e a família às vezes fala alguma coisa: seu filho está precisando disso, não está funcionando, ou está tendo algum desafio que a gente não está conseguindo entrar num acordo com ele, o que a família vai pensar realmente? Gente, na minha casa ele faz tudo conforme o convívio permite. Quem não sabe conviver e está precisando de aprender é vocês. Isso eu estou tentando trazer para vocês da inclusão, da leitura da família. Porque é a família que vai pensar isso. Como que eles que lidam 20 horas não tem problema e só 4 horas do dia que está lá, a família liga para eu ir lá. Esse é um pensamento que as famílias podem estar dessa forma. Mas a prática que a escola está ofertando não é a mesma que ele vê na família. E agora a gente tem que reportar a essa criança, esse adolescente, que ele também está nesse desafio. 20 horas em casa eu tenho uma conduta. Agora, as 4 horas que eu fico na escola, está tudo diferente, eu não faço isso em casa, eu começo a olhar para o relógio que eu quero voltar para casa, eu começo a desestabilizar, porque a prática em casa não conversa com a prática que ele está tendo na escola. A Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Deficiência, chama atenção para isso. Se a gente reportar um pouquinho a leitura da inclusão, quando lá em 1994, uma declaração de Salamanca orienta: os alunos com necessidades especiais devem ser ofertados escolarização em salas regulares, comuns. E que em 1996, a LDB, a Lei 93/94, ela oficializa no nosso país o nome da política de inclusão. E o que é inclusão? Inclusão não é acolher, não é incluir. Eu não vou definir uma palavra com o verbo. O que é inclusão? Aí vocês podem estar parando aí, me ouvindo e pensando: respeito, convívio, socialização. E aí eu pergunto para vocês: a gente não tem que incluir, não é todo mundo? Ou só os alunos da inclusão? Vocês vão aí pensar aí: não, todo mundo. Quando eu oferto uma atividade, eu estou pensando como fazê-la, eu não estou fazendo isso para todo mundo? Então é respeito, é integridade. Então isso não é inclusão. O que é inclusão propriamente dita? Adaptar. Eu preciso pensar numa adaptação.
mas eu preciso pensar numa adaptação que dê autonomia para o sujeito na vida dele do dia a dia, reportando o que eu conversei inicialmente. O tempo de convívio com a família são mais que o dobro e muito mais no convívio com a família. Então, qual é a prática social que a família está ofertando para essa criança? Que quando ele está na escola, a prática dele não está conversando. Então, primeiro ponto para a gente pensar em inclusão. Quem somos nós na inclusão? Nós estamos ofertando uma escolarização que ele entende na prática que funciona, ou a gente está tentando achar que inclusão é socializar, é colocar ele na escola, e não é isso que a legislação nos orienta. A Lei 13.146 fala, inclusive, que as famílias têm que participar dos processos na escola. Então, quando eu faço, por exemplo, uma feira de ciências, que os alunos estão fazendo os trabalhos deles, eu também posso pensar numa feira de ciências com os pais. Os pais podem estar participando. Quando eu faço um campeonato de matemática, eu posso ofertar um campeonato de matemática para os pais. Eu preciso ver que os alunos estão vendo a família no ambiente escolar. Esse é um dos pontos-chave da 13.146. O que a família está fazendo dentro da escola. Aí eu volto a falar. Estou em casa, a família me liga para ir ter uma conversa com o pedagógico. É mais do que comum a criança ver o pai lá, ficar preocupada porque chamaram o pai, ele não é de ir na escola. O pai ficar na defensiva, que é a escola, que não sabe lidar com a criança. E eu, em contrapartida, penso, família não entende inclusão. Primeira coisa que eu preciso que vocês pensem, que é inclusão. Inclusão não é socializar, inclusão é adaptar. Então aí eu vou começar a trazer para vocês uma leitura de adaptação. Por exemplo, Braille. Braille tem que ter para todo mundo que tem alguma deficiência visual. E aí a gente depara, às vezes, com informações como está escrito Max, como está escrito no ar, como tem palavras em todos os locais, que a gente pensa, poxa, ninguém pensou num cego, por que aqui não está em Braille, por que aqui não está em Braille? E aí é um ponto para a gente pensar. Imagina se tudo tivesse em Braille, aí o cego entra no local, como que ele vai saber que aquilo ali está em Braille? Como que ele vai saber que ele andando num corredor vai passar a mão na parede e vai ter Braille ali? Isso não é inclusão. Isso é apenas adaptação. E aí eu vou falar o porquê que não é. Porque a questão da inclusão, ela tem a ver com autonomia. Aí eu penso, tá, então onde que eu vou ter um Braille? Aí eu vou falar para vocês pensarem. Tem um elevador. Aí o elevador tem lá no painel o Braille. Aperta lá, consegue ver os números em Braille. Ele consegue identificar lá o 3, por exemplo. Ele aperta, a porta abre. Pergunta, como que o cego sabe que a hora que abriu a porta, ali é o terceiro? E não alguém que chamou no segundo, abriu e ele sai. Então isso é inclusão. Eu não penso só na adaptação do painel para apertar o 3. A adaptação para o cego tem que ter o áudio. Não adianta nada lá no painel estar o 3 ou o 2, como a gente vê em todo local, uma legislação que obriga a adaptação dos painéis de elevador com Braille, sendo que não ofertaram para ele segundo andar, terceiro andar. Então, inclusão, uma das coisas para a gente parar e pensar. Existe acessibilidade a partir da adaptação? Porque isso daqui é inclusão, apertar o 2. O que é acessibilidade? Eu saber quem é o cego, quem é a pessoa cega. E na hora que aperta, e vai o áudio, vai falar segundo andar. Ele vai esperar, quando abrir de novo e falar terceiro andar, ele sai. Isso é autonomia. Então eu preciso pensar em inclusão, está dentro da LDB, a Lei 93/94, e pensar em acessibilidade, que é a Lei 10.098 do ano de 2000. Legislação existe. Mas como que a gente convive
com os elementos que nos auxiliam realmente a fazer a inclusão de forma mais interessante possível. E que não é só para eles, é para nós. Um ponto legal, que agora sim eu vou entrar nessa questão de inclusão para a gente tentar ver como que funciona. 1785 não tinham lentes, não existiam óculos, alguém criou. E foi em 1249 pensaram em lentes, mas os óculos mesmo, 1785. E aí eu te pergunto, tem pessoas aqui que têm algum tipo de deficiência e alguns têm a deficiência mesmo visual e que precisa de uma lente para ampliar a visão. Joia. Não existia em 1785. E olha que ponto interessante. O que é inclusão? Muito recente, 96 para cá com a LDB. Imagina em 1785, um modelo que a gente entendeu bem claramente, Foucault, onde o professor ele está numa questão mais superior, que ele manda, que ele determina, e antigamente as escolas, algumas tinham a prática de colocar, inclusive, o nome dos alunos nas carteiras. Então imagina, meu nome é João, e eu tenho dificuldade visual. Estou sentado lá atrás, só que eu tenho dificuldade visual. Professor, posso sentar na frente? Não, porque não tinha essa leitura de inclusão. E aí vem em 1785 criar e alterar essa leitura da inclusão, onde, olha gente, e não é que é só pela falta da visão, colocando um óculos, que eles ficaram adaptados e agora não tem mais nenhuma leitura de dificuldade para eles estarem em sala de aula. Olha, vão fazer com que todo mundo que tenha baixa visão ter óculos. Isso é inclusão. E o que é acessibilidade? O grau dele. Um ponto importante que corrobora muito com essa leitura da criação de lentes, uma família que, quando a criança estava na escola no primeiro ano do grupo, resolveu que ela não ficaria mais com as lentes, até porque o visual dela, a estrutura dela, a família entendeu que para a escola ela teria que estar muito bonita e resolveram eliminar os óculos achando que ela não tinha nenhuma necessidade de uso de lentes na escola. Joia, a criança condicionada às 20 horas que a família fez isso, ela resolveu ir para a escola e também nas 4 horas dentro de sala de aula não ficar com óculos. Ela passou pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, chegou no quinto ano, ela tinha aprovação, ela conseguia fazer as atividades que eram propostas para ela, mas esse ano ela está no sexto ano e já nas primeiras provas, onde o sexto ano reprova, ela começou a ter dificuldade e a família resolveu chamar, a escola resolveu chamar a família para conversar com ela sobre as condições que ela estava tendo na escola e que ela não estava mais indo bem nas disciplinas como se via na convivência dela da escola até o quinto ano. Joia, lá foi eu lá fazer a consultoria, conversei com os professores. A minha leitura do que passaram dela é que ela poderia ter algum processo de dificuldade auditiva, um processamento auditivo, onde a criança escuta, mas ela não consegue processar a comunicação de forma natural. Tudo que eles me passaram, com troca de letras, que não era uma dislexia ortográfica, mas era uma dificuldade mesmo dela da sala de aula, me fez pensar em processamento auditivo. Aí, como qualquer outro diagnóstico, a gente tem que ver alguns elementos e eles não estavam conversando muito com a prática de que eles me apresentaram dessa criança. Eles me mandaram os exercícios, as provas, e eu fui falando com eles, mas ela está com vocês desde que série? Desde o primeiro. Mas vocês não viram essa dificuldade com ela até o quinto ano? E eles me falaram, ainda não. E agora que vocês viram isso, eles falaram, pois é, agora que ela está com essa dificuldade. Aí eu fiz, pergunta, é porque agora ela tem, vocês estão mais preocupados com a pontuação, porque ela não vai conseguir terminar o ano e ser aprovada? Eles falaram, sim, porque ela não vai conseguir a pontuação. Então a minha lâmpadazinha da inclusão já acendeu.
quem era essa criança até esse tempo que a família promoveu alguma coisa e que a escola estava na mesma leitura do que ela convivia nos dois momentos. Mas eu ainda estava com o processamento auditivo na cabeça, mas as questões que me apresentaram não eram muito coerentes. Aí eu bem assim, com a lâmpada assim, meu Deus, vamos lá, vamos nos colocar no lugar dessa criança e ver o que está acontecendo. Pedi para eles me mostrarem o histórico da criança nos anos anteriores. Até que eu me deparo, quando chegou no primeiro ano, que algum professor relatou no PEI dela que ela usava lentes. Aí eu li, falei assim, peraí, ela usa óculos? Ela tem baixa visão? Um professor olhou para o outro e falou, não, ela não usa óculos não. Está aqui no primeiro ano, uso de lentes. Aí uma professora olhou para a outra, gente, vocês lembram que a família falou que não ia mais deixar ela usar óculos, porque não combinava com ela, estava deixando o rosto dela feio? Aí um professor olhou para o outro, gente, ninguém lembrou disso? Aí eu falei, gente, a menina senta no final da sala, e aí tem um porém, porque vocês precisam ter uma atenção, isso é inclusão. Ela já ficava lá atrás porque ela precisava de ver tudo, porque se ficasse na frente, ela ia perder tudo o que estava acontecendo. Então ela já sentava atrás. Não enxergava o quadro, mas muito visualmente era, pela fala deles, uma proteção familiar da criança para não usar esse recurso visual que desprestigiava ela enquanto criança, não perceberam que ela não enxergava o quadro e ela pegava o dos colegas. Mas não é que não perceberam. O convívio com os demais impediram que esta questão visual não fosse chamada atenção pelos professores. No sexto ano, com a prova ela não indo bem, falei com ela, gente, então, ok, ela usava óculos. Vocês conseguem orientar a família se ela tem condições de verificar a questão da visão dela? Aí eles me falaram, sim. Uma semana depois a escola me ligou, Antônio, obrigado, era visão. Um detalhe, e esse detalhe, olha que ponto interessante, nós não somos laudos. O laudo é para a saúde. O laudo tem algum medicamento, tem alguma necessidade, mas o laudo nos apoia. Se a escola, vendo que ela não tinha nenhuma dificuldade, tivesse pensado essa questão que ela não ia enxergar o quadro, porque agora só ficou visível no sexto ano, ela não teria passado pelas dificuldades que ela tinha. Então, inclusão, às vezes, é um ponto. Tem uma escola que eu fui atender recentemente, onde a família achou um parâmetro comum nas 20 horas de convívio em casa, que era o uso de um tablet para criança com um nível de suporte 2 de TEA, onde eles condicionaram a criança a um tablet. Só que a escola não usa o tablet. Eles me chamaram também para fazer uma fala em relação a essa criança, e aí eu tive que fazer exatamente o que eu falei para vocês, estudar qual que era a leitura da escola em relação à criança e como eram as 20 horas com a família. O que eu falei com eles quando eles me passaram o caso? Como que é a vida deles com a família? Eles me falaram, a gente não sabe. A gente só sabe que na escola ele está agressivo, ele está desestabilizando, que eu vou entrar isso daqui um pouquinho. E eles entraram comigo só nesse ponto. Eu falei, para eu conseguir conversar com vocês, eu vou precisar de saber um pouco de rotina da família. Inclusive, nós temos uma legislação, que é a 13.146 de 2015, que fala que a família tem que participar dos ambientes escolares. Então, é uma coisa que está pautada na legislação e a gente precisa parar de confundir inclusão como colocaram eles na sala de aula. Não, nós temos elementos que nos ajudam a lidar com a inclusão. E se pensarmos que inclusão somos nós, vários desses recursos adaptativos vai funcionar para aquele que não é laudado. Para aquele que, às vezes, vendo uma condição mais assertiva, que eu vou usar essa palavra, para um comum que ele vive, pode ser usado para vários, mas ninguém viu que ele precisava de algum laudo, alguma
avaliação. E um ponto importante é a gente realmente pensar nisso. Nós não somos laudos. Nós temos que ter uma adaptação, aí eu estou falando de inclusão, e que seja acessível, aí eu estou falando de autonomia. Nós temos colegas que estudaram com a gente na escola e que não tiveram as mesmas oportunidades que nós que estamos aqui, professores, especialistas, mestres, doutores, mas que queriam. Mas o que foi ofertado para eles, existia uma dicotomia de como a cabeça deles funcionava com como a escola está proporcionando. Então, inclusão, eu penso na adaptação que todo mundo chega lá. E o que eu penso em acessibilidade? Qual é a autonomia para o dia a dia? E ouso dizer agora, no nosso século, na nossa vida atual, que as famílias têm uma expectativa com as crianças da inclusão, tá? Que a escola vai conseguir alfabetizar, que segundo Magda Soares, eles vão conseguir elevar o nível de conhecimento deles, mudar a posição deles e que eles vão para o mercado de trabalho, inclusive por causa da lei de cotas. O mercado está precisando deles, mas o que eu, enquanto escola, proponho de autonomia, registrado num PEI, registrado num programa educacional individual para esses alunos e que eu consigo perceber a evolução deles. E ouso dizer para vocês, os alunos da inclusão, eles não colam. Você não vai ver um aluno cego colando, você não vai ver um aluno surdo colando, um aluno autista tentando ver a prova do outro, mas nós vamos ver isso nos comuns. Quem é o deficiente? Aquele que está na escola tentando aprender e que não vai usar de nenhum subterfúgio para poder aprender, ou aquele que usou de algum subterfúgio, que passou, que foi promovido, e a gente fica, esse não aprendeu agora, mas ele vai aprender, ele vai desenvolver na vida. Então, eu preciso pensar o que é inclusão. Inclusão somos nós. Inclusão é, inclusive, fazer que esses alunos que colaram, saber que existe adaptação. A matéria não é assim. Eu posso adaptá-la de uma forma que fique interessante para todo mundo. Química. Quem lembra que é uma ligação covalente, uma ligação simples, uma ligação dupla? Mas se eu tivesse ofertado química na escola usando pilha, eu mostraria como que a covalente ela compartilha elétrons, olha aqui, e você cresceria com aquilo. Gente, o que é ligação covalente? O carrinho, a pilha. Olha que legal. E a gente, o que nós somos em relação à inclusão? Eu gosto de geografia e história, mas não gosto de matemática. Essa é a vida dos nossos alunos da inclusão. Você deu uma atividade para fazer em casa, o pai chega e olha, pai, me ajuda. Ele olha, meu filho, eu não sei matemática não gosto, não dei conta. O que essa criança vai fazer com essas 20 horas com uma pessoa que falou para ela? Não sei matemática, não gosto. Ela vai para a sala de aula levando isso. Então, o problema não é a matemática. O problema é se a gente entende o que é inclusão. Inclusão era para nós. Quem dera se a gente, quando teve problema em matemática, tivesse uma leitura de adaptação, que a gente conseguisse realmente aprender química, física, matemática, biologia, fizesse uma redação maravilhosa para o Enem tirar 100. Então, inclusão é para nós. Inclusão é uma leitura de adaptação que é para nós. Então, quando eu reportei ao cego do Braille, você vê que existem mecanismos de inclusão. Uma placa que fala é permitido cão-guia. Não sei se você já viu essa placa em algum lugar, mas ela é fantástica. Tem lá, né, o desenho de uma pessoa e um cão-guia. Maravilhoso. Você chega no local e fica, gente, olha que inclusão, que legal. Temos cão-guia. E aí vamos pensar no cego. Quem que vê essa placa? O cego vê a placa do cão-guia? Essa placa é para quem? É para o cão? É o cão que vai ver a placa e fazer assim com o dono? Para levar ele? Olha como que inclusão são coisas que a gente não pensa, que o que está sendo feito está partindo de leituras que não têm autonomia nenhuma. Então, eu não vou ficar aqui com utopia, com inclusão, falando que é fácil, não. Mas eu preciso que você reporte a essa criança com as 20 horas que ela fica com a família, com outros estímulos que a família não está entendendo ou não gosta de matemática,
e que a Lei 13.146 fala que a família tem que participar dos processos da escola, mas a gente não está vendo que inclusão tem legislações que nos ajudam a entender um pouco melhor. E estamos numa leitura de que inclusão é socializar. Inclusão é para todo mundo. Então, na prática, o que eu posso pensar em inclusão? As nossas legislações falam, inclusive, da sala de recurso, uma sala adaptada. Não é o aluno ter tempo integral, não. É uma sala de recurso. Tudo que o professor está dando na sala de aula, numa sala de recurso, essa matéria, ele teve a possibilidade de ver no dia anterior. Sala de recurso tem que ser no contraturno, é um ponto importante. Um professor, mas que tem que ser especialista na área de educação, principalmente com uma visão inclusiva. Não significa que seja uma pessoa psicóloga. Eu vou colocar um psicólogo então. Não é hora da terapia. O momento da sala de recurso é o momento que o professor regente da turma, que tem uma matéria para dar aula amanhã, já disponibilizou para a sala de recurso no dia anterior. E isso vai funcionar para todo mundo, tá? Não vai ser só aluno de inclusão. Essa sala está disponível para os alunos já verem o conteúdo do outro dia. E eu consigo dar um exemplo para vocês da nossa vida como foi a escolar. Provas punitivas. A gente viu uma coisa na matéria, viu uma coisa no livro, viu uma coisa no quadro. Quando o professor dava a prova, uma pergunta que a gente nunca viu. Um quadro que o professor elaborar, que não foi dado na sala de aula nos exercícios, e ele se depara no estresse de uma prova que ele olha e fica, não sei fazer, esqueci, deu branco. Nós passamos por isso. Isso é punitivo, isso é uma leitura de uma prova onde eu sei elaborar uma prova, vou dar ela e vocês agora têm que interpretar. Por que a gente faz isso hoje no nosso dia a dia? Que leitura é essa? Se você, num contraturno, já fez a pessoa ver como que era uma prova, como que é o exercício, para ele já ficar assim, isso é prova? Esse é o contraturno. Para ele chegar amanhã e ver prova e fazer assim, ó. Eu lembro disso, lembro disso. Eu não estou falando que ele vai tirar total, não. Eu estou falando que eu estou no processo de inclusão, que é adaptação, o contraturno é uma adaptação, e a acessibilidade é ele olhar para a prova e fazer isso aqui. Não lembro, mas eu vi ontem, minha cabeça não fez aprender. Ao invés de dar uma prova da pessoa começar a ficar nervosa, desestabilizada, isso não é inclusão. E eu ouso dizer que isso seria bom para todos nós. O meu mestrado foi assim, com provas que a gente olhava e ficava, meu Deus, o professor nem falou sobre isso, ele deu seminário. E agora ele está cobrando de um teórico. O doutorado foi assim, nossa, olha o que eles estão pedindo aqui, uma referência e uma comparação com Bakhtin, lá de um século que eu nem vi na aula. Mas essa é a leitura. Essa é a leitura da gente forçar a pessoa. Isso hoje em dia nós vamos ter uma dicotomia enorme com isso, com o chat GPT que você faz a pergunta lá, com uma inteligência artificial que a gente está convivendo com ela, e eu preciso pensar em inclusão eu adapto, mas eu preciso de ver a acessibilidade que aquilo ali vai ter. Eu vou usar Bakhtin daqui vários anos? Não sei, mas na aula eu pude vê-lo, é um teórico que eu pude vê-lo. Essa é uma leitura da inclusão que ajudaria todo mundo. O que a gente vê hoje com pessoas aparentemente da minha idade? Tendo até diagnóstico de autismo tardio. E a pessoa, depois que tem esse diagnóstico, fica, ufa, agora eu sei quem eu sou. Quem é o autista? Quem é a pessoa com deficiência visual? Quem somos nós? É isso aqui. Inclusão e acessibilidade é para todo mundo. Ela tem essa leitura de eu consigo ver que a escola é parecida com o meu convívio familiar e que lá eu vou crescer. E que quando eu formar, eu vou participar de um processo seletivo e eu vou entrar nele. Eu vou conseguir, é o estímulo. Hoje nós estamos aqui porque a gente foi estimulado a ser professor. Mas nós tínhamos colegas que não tiveram esse estímulo com a família. E estão aí, hoje em dia você olha e fica, poxa,
Você é professor, queria tanto, não teve o estímulo porque não teve uma adaptação, não teve uma acessibilidade para ela. Então não é para o laudo. Eu não faço uma adaptação para um laudo. Eu faço uma adaptação para a pessoa. Eu penso nela enquanto autonomia. Eu penso nela enquanto ela vai trabalhar. Ela vai ficar na escola, não é 4 horas, não. É 10 anos. E a gente vai viver até 70. O que eu estou fazendo para ela enquanto inclusão? Uma das adaptações que eu já falei para vocês, eu vou reforçar sobre ela, que é sobre inclusão, é a sala de recurso. Mas é com um professor adaptado também. A legislação, desde a Constituição de 88, fala que para dar aula para alunos com deficiência, o professor tem que ser especialista. E o que é acessibilidade? É eu ver essa possibilidade dele poder ir para a escola. É eu visualizar que não é um painel com braille, é saber que ele precisa do som. É eu saber que o autista, ele desestabiliza. E o que ele desestabiliza? Ele tem uma rotina com a família, você está querendo dar outra? Na família, a gente não muda o quarto com a sala, com o banheiro, com o quarto dele, troca o quarto de um filho com o outro. Mas quando ele vai para a escola, o primeiro ano é numa sala aqui, o segundo ano é numa sala lá. Ele já demorou um tempo com a rotina dele de ficar com aquela sala. Virou o ano, vai lá perder fevereiro, março, com ele entrando na escola e sentando na sala que ele estudava no ano passado. Nós não fazemos isso no nosso dia a dia. O que é uma pessoa com TEA, desse transtorno do espectro autista? Ele vive com a naturalidade do dia a dia. Ele não posterga, ele não deixa para depois, ele não procrastina. Ele quer fazer agora. É para fazer? Eu faço. E ele que é considerado uma pessoa que não tem o nível comum de socialização conosco. Mas eu procrastino, deixo para depois. Ou seja, quem é a leitura da deficiência? O autista, ele vai desestabilizar porque a rotina dele foi deixada de fazer. Aí eu troquei. Em vez dele estudar aqui, agora ele estuda na sala lá. É eu que estou desestabilizando dele. Ele não vive assim. É eu que propus uma atividade, mas os alunos não entenderam bem a atividade que era para fazer, eu vou deixar para amanhã. Ele não vive assim, ele vive para o hoje. Eu dou aula de acessibilidade no aeroporto, onde tem um funcionário autista. Ele que fica responsável pela lista de presença de todo mundo. Enquanto não entra todo mundo, ele não sai da porta. Eu falo para ele, ô meu amigo, pode ir para sua sala. Aí ele me responde, por quê? Não, é porque na hora que o aluno chegar, eu te falo que ele está fazendo o curso. Ué, é só eu ficar aqui e esperar. Olha que legal. E se for uma pessoa que não é autista e eu falar para isso, ela fala, não, obrigado, toma a lista, você assina então, eu pego com você depois. Que leitura é essa de achar que um autista tem alguma diferença que não é interessante, salvo uma série chamada The Good Doctor, onde é um médico, onde ele quer que a doença suma. Ele não estuda para a doença sumir, para você ser curado. Ele quer que a doença suma. E quando você é curado, ele fica, curou. E nós não, curou da doença. Ai, graças a Deus, que bom. Ai, você foi... E ele não. Ué, eu sou médico, eu não tinha que curar isso. Por que você está me agradecendo? Eu fiz meu trabalho. Esse é o ponto. O autista é esse. Será que eu estou adaptado para entender que uma pessoa que não procrastina, que não deixa para depois, que tem foco nas coisas que quer fazer, e eu que não tenho foco, procrastino, deixo para depois, eu estou entendendo que esse convívio não é uma deficiência, e sim uma falha minha. E aí eu volto a falar para vocês. Aluno não é laudo. Aluno tem uma convivência. O que ele faz na família dele? O que ele está fazendo na escola que conversa com a família? Aí esse é um ponto que eu preciso que vocês pensem nisso quando fala de acessibilidade e inclusão. Olha esse ator, disléxico, não lê,
achava que a escola, ele se achava burro, não conseguiu nem completar estudos. E o Tom Cruise é um ator. Aí vem o que a legislação fala da inclusão. Quais são as habilidades que foram desenvolvidas? Ele teve que vencer uma deficiência que foi a dificuldade dele de escrita, de leitura. Formou do jeito que ele conseguiu, mas hoje, quem é ele? Ele é uma pessoa que na adaptação dele, ele paga uma pessoa para ler o roteiro para ele. Então isso é adaptação. Qual que é a acessibilidade dele? Na escola não deixaram ninguém fazer isso para ele. Mas agora, até morrer, ele pode pagar uma pessoa para ser a acessibilidade dele. Será que a escola entende que a gente está formando um aluno é para a vida? É para ele conviver, para ele trabalhar. Quem era o Tom Cruise na escola? Uma pessoa que era burra. Não podia ter ninguém lendo nada para ele. Quem é o Tom Cruise hoje? Uma pessoa que essa deficiência, assim como os óculos foram criados, e ninguém se apresenta com óculos e fala, sou deficiente. Não tem isso. Inclusão, a gente tem que ver que autista é novo, essa condição do TEA, hoje, mas daqui a uns anos, quem tem ou não tem, eu sei conviver, está no mercado, trabalha, e é o que a gente hoje, daqui a uns anos, vai conseguir conviver sem nenhum tipo de receio de adaptação. Mas hoje é o novo. É hoje que eu preciso entender que essa pessoa, ela tem um mercado futuro. Ela vai desenvolver. Nós temos Helen Keller, Galileu Galilei, nós temos Francisco Goya, nós temos atores com síndrome de Down, nós temos pintores com deficiência e nós temos um Bill Gates que na obra dele fala que ele é autista. E você nunca viu uma entrevista com Bill Gates, hein? A literatura fala de um Asperger, que hoje a gente fala suporte 1, nível 1, mas se você não vê entrevista com ele, é bem capaz que ele seja um suporte 2 que não comunica. E eu vou falar que ele não conseguiu, na acessibilidade de vida dele, conquistar o mundo. Tem uma prova aqui. Quando você vê um Messi, quando pega uma bola, a fisionomia dele está assim, ó. Quando você vê um Messi com um troféu, a cara dele está assim, ó. Está errado, é a leitura de vida dele. Ele não joga bola para mostrar para você. Ele joga bola porque aquilo é a vida dele, é a adaptação dele, é a acessibilidade dele. O troféu que é nosso. O troféu é que é nosso. Quantas pessoas não pegam o diploma, mas por dentro está assim. Nossa, eu não sei nada de matemática, eu não sei nada de geografia. Eu colava em história, colava em química, colava em geografia. A pessoa com deficiente não é assim. Ele vai para a escola, tem feriado na quinta, ele está na escola, ele gosta de você. A pessoa com deficiência não quer ficar em casa. E a gente fica, às vezes, professor, não, foi feriado, amanhã eles não vão vir, né? Aí você vai para a escola, os da deficiência estão lá. Eles gostam da gente, é eles que querem aprender. É eles que estão lá desestabilizando ou não. Chegou o horário de manhã para ir para a escola, já tomou café e está arrumado. E a família, se não tiver algum problema e não levar para a escola, ele vai desestabilizar em casa também. Esse é um ponto para a gente pensar de inclusão. Inclusão é a oportunidade que a gente não teve. Não vou falar que não é todo mundo aqui, porque nós alcançamos a titulação, o emprego, estamos aqui, mas tem vários aí que estudaram com a gente que não conseguiram isso. E nós não precisamos de laudo para falar que eles não tiveram oportunidade ou não tiveram estímulo pela família. Eu preciso pensar nisso. Esses meninos estão hoje na escola. E quando eu penso em inteligência inclusiva, eu consigo pensar em Piaget. Ele vai aprender, ele pode errar mais, talvez, mas ele vai aprender. Eu preciso pensar em Vygotsky. Eu sou autista, eu não tenho outros autistas para estar no meu convívio. Aí eu vou para a escola, eu também não tenho outros. Quem sou eu nesse universo? Vygotsky fala para eu apresentar isso, mostrar o meio. Eu tenho um Valon que fala de afetividade. Gente, os alunos da inclusão, eles podem aprender isso daqui, mas na hora que te vê, te abraça.
Eles querem vocês. A gente tem que ver no PEI, aí é uma outra conversa, como que eu vou avaliar esse desenvolvimento dele. Mas o primeiro eu já consegui, é fazer ele não desestabilizar mais, é saber que a família pode ser adaptada de alguma forma com acessibilidade, que eu só vou conseguir isto, não é ligando para a família para falar que ele não deu conta, não. É ligar para a família para falar, parabéns, mãe, ele conseguiu responder a questão, e a família ficar, como assim parabéns? Você só me chama para falar que ele não está conseguindo? É mudar isso, ele conseguiu fazer um exercício. Mãe, vem cá, quero conversar do seu filho. E é uma coisinha que ele conseguiu para a mãe também ter um estímulo para falar para vocês. Que legal vocês estarem me chamando para elogiar meu filho, é a primeira vez que faz isso. E aí você aproveita. Não, mãe, a gente que está muito feliz e a gente quer te mostrar outras coisas. Nós temos um momento de sala de recurso no contraturno, que ele pode vir, ele é inteligente, ele aprende, ele consegue, ele vai para o mercado. É mudar isso aqui da inclusão. Aluno da inclusão é os que mais gostam da gente. É os que chegam na sala e querem estar. Enquanto outros, que é feriado na quinta e a família obrigou para estar lá na sexta, pode te dar trabalho. Inclusão são alunos que nos querem. Vem a afetividade de Valon e Maturana fala do falar. Como que eu falo sobre inclusão? Inclusão, pessoal, somos nós. Inclusão somos as nossas oportunidades. E fazendo um comparativo com a inteligência emocional, quando eu falo de autoconhecimento, é o protagonismo. Vocês vão ver pessoas com deficiência tendo um protagonismo. Eles conseguirem criar, conversar, falar. Em relação ao autoconhecimento, capacidade de ouvir, capacidade de fazer. Se ele esteve no contraturno vendo aquilo ali e o professor, especialista em inclusão, conseguiu perceber que ele aprende com dados, com papel colorido, e falar para o professor no outro dia, professor, na sala de recurso eu vi que ele não desestabilizou quando eu coloquei dados, quando eu coloquei um papel colorido. Ele vai chegar no outro dia e ver aquilo ali, por que que ele vai desestabilizar? A função da sala de recurso é essa, é o autocontrole, que a gente fala do ouvir, do conseguir nos relacionar ouvindo mais. Nós temos automotivação, professores, nós da inclusão. Eu não sei tudo, mas eu vou começar a fazer o que a automotivação fala. Entrar numa leitura, num conhecimento, ouvir. Agradeço vocês por estarem aqui até agora me ouvindo. Porque é tentar, tá? Eu não quero vender para vocês nenhuma utopia da inclusão. Eu quero falar para vocês que vocês não estão sozinhos. A LDB de 93, 94, quando fala da inclusão, ela trouxe outros elementos de adaptação e acessibilidade. Nós precisamos pensar nisso. Eles querem você. Eu acho que se você já pensar nisso, já é um ganho enorme. E acaba que a família não sabe lidar, às vezes, com muitas coisas. Aí vem uma sugestão, liga para a família, elogiar quem é da inclusão. Para a família começar a fazer com ele, para a família ser chamada de novo, o dia que você ligar de novo para falar, mãe, agora seu menino está fazendo tudo. É isso. Nós temos expectativas, tá? A mãe deles também tem. Não é ir na escola, acabar, pronto, tchau. Eles têm expectativa. Vem a empatia, a autoempatia. A pessoa com deficiência, ou a criança, ela não olha a deficiência do outro. Mas pode ser que é a gente que está vendo ela como deficiente. Mas ela, quando você vê duas crianças juntas, não tem a deficiência. Esse é um ponto para pensar. E, por último, o conviver das habilidades sociais. Elimina o conceito de deficiência como falta, falha, deficiência. E uma atitude que eu consigo falar para vocês, que vem de vários estudiosos, pessoas com deficiência são várias, mas a diferença tem a ver com cada um de nós. Se a gente não sabe química ou não sabe física, quem dera se na época da inclusão a leitura tinha sido diferente. Quem dera. Mas o que eu consigo falar para vocês é, pensa na pessoa enquanto está na família, pensa o que a escola está proporcionando e entenda
inclusão tem a ver com adaptação, mas são 24 horas o dia. Talvez o seu problema é que tem 4 horas que ela própria está pensando assim, o que eles querem comigo? Eu não faço isso em casa. E o que é acessibilidade? É fazer funcionar. E eu acho que a ideia que eu queria passar para você de inteligência inclusiva, de adaptação, inicialmente passa por isso. Agradeço muito de vocês estarem aí até agora, de eu poder ter falado esse início para vocês, mas saiba, todas as áreas da inclusão, seja do TEA, seja da deficiência, elas têm elementos de inclusão e acessibilidade. Atentem a isso. E eu me deixo à disposição, inclusive, para perguntas que talvez tenham aparecido durante essa fala, e estou aqui querendo muito ouvi-los. Fantástico, Antônio. Fazer acontecer, que frase forte é essa que você finalizou, não é? E eu fiquei muito atenta à sua explanação, e um ponto me chamou bastante atenção, que é quando você fala que muitas vezes estamos trabalhando adaptações no nosso dia a dia, mas não estamos permitindo a inclusão, a acessibilidade e a autonomia. Olha que reflexão importante. E quando você traz esses conceitos, como que a gente consegue entender o que é realmente a inclusão, o que é a adaptação, o que é a acessibilidade? E a importância de gerar autonomia, a participação das famílias, a compreensão do ambiente familiar. Quando você aborda que o dia dessa criança ele é feito de 24 horas, não somente das 4 horas no ambiente escolar, e que muito do que vai contribuir da prática pedagógica e das ações ali na escola, eles precisam ser entendidos como acontecem na família. A participação da família é importante, porque você está trazendo algo de novo que muitas vezes essa criança não consegue entender, interagir, porque você desconhece como é o restante da participação dessa criança junto no contexto familiar. Fantástico. E temos aqui diversas perguntas, né? Algumas perguntas aqui foram respondidas pelo nosso time, pelo seu time, que está aqui atento também. Reservamos 2 perguntas aqui para a gente trazer e compartilhar. Como o professor pode aplicar a inteligência inclusiva na sua prática de sala de aula? Boa pergunta. Acho que ler uma pergunta dessa ou ouvir uma pergunta dessa já faz eu ficar feliz que eu já mexi com essa leitura, porque é uma leitura. Se colocar no lugar do outro, como a inteligência emocional fala da empatia e da autoempatia, é a gente conseguir ver na pessoa que ela quer crescer, ela quer estudar, e é isso que eu preciso pensar em relação à inteligência inclusiva. Primeiro, as suas atividades, elas promovem inclusão ou acessibilidade? E aí eu relembro um pouco, eu falei inclusive de prova punitiva. Sim. Você estudou a matéria, você sabe. Você se deparou com uma prova de um jeito, fala, não faço a mínima ideia. Aí na correção dela, a pessoa fala, poxa, eu sabia isso. Por que eu tenho que ver isso na prova? Isso é inclusão. É saber que eu preciso dar a prova. O que é acessibilidade? É eu estar dando uma prova que eu dei a atividade, eu consigo acreditar e a prova vai ser um elemento que ele conseguiu. Olha que legal! A inclusão é isso. A inclusão é quando surgiu óculos e todo mundo ficou assim. Agora eu consigo enxergar e estou vendo o quadro e estou fazendo as atividades. Então, o primeiro ponto de inteligência inclusiva. Não é ampliar a prova. O que você deu da prova ampliada, você trabalhou antes? Qual é a acessibilidade que você está promovendo a uma pessoa que não é a prova ampliada? É ele ver aquilo ali e fazer. Eu sei. Eu entendi. Isso é o primeiro passo de educação inclusiva e a gente pensar numa inteligência, que é eu acreditar. Talvez antes ninguém acreditou em mim, que é o que a gente pode estar pensando. Quantas pessoas falavam, eu queria ser engenheiro, queria ser médico, queria ser advogado, e não fui, é porque não fizeram isso acontecer. E o que a gente tem visto hoje? Várias pessoas com deficiência na universidade que a gente fica, você está brincando. Tenho vários colegas deficientes visuais no direito e tem um aluno surdo, usuário da língua de sinais, fazendo medicina em São Paulo. Fantástico. Isso é inclusão. Inclusão. Acreditar.
e que era nós que talvez não tínhamos essa possibilidade de alguém ter acreditado em nós. Muito importante. É emocionante para a gente que está todos os dias trabalhando em sala de aula, trabalhando com esse desafio de entender melhor quais práticas a gente pode colocar no dia a dia para possibilitar essa acessibilidade, possibilitar que essa criança possa ter acesso à universidade, possa ter acesso à realização dos seus sonhos, que a gente possa contribuir desde pequenininho, né? Porque é um processo de formação e de inclusão contínua. E um ponto que eu quero trazer aqui importante também, que eu acho que a gente deve ressaltar, é que o Sistema Max trabalha, um dos seus pilares é a pedagogia afetiva. E a afetividade, esse olhar empático que você traz, a importância da gente ter esse olhar empático, ele está inserido na forma que a gente apresenta os conteúdos, na forma que a gente faz uma interação entre valores e princípios e com a família também, no momento que a gente propõe ensinar toda a parte técnica de português, matemática, ciências, a gente também insere valores e princípios, empatia e a pedagogia afetiva é um grande diferencial que colabora aí para que a gente possa ter esse olhar especial em relação à inclusão. Outro ponto importante também que eu queria trazer, que eu trago aqui nesse momento, é que com esse olhar de que a gente precisa estar aperfeiçoando as práticas e colaborando com a escola para que ela tenha cada vez mais recursos de trabalhar a inclusão, nós, o Sistema Max e a Somos, lançou uma ferramenta dentro da plataforma Plural que vai contribuir para a construção do PEI. Então, as escolas estão buscando, né, apoio, suporte na elaboração desse plano individual e dentro da plataforma Plural, através da colaboração da inteligência artificial, a escola vai conseguir trazer os pontos específicos do laudo dessa criança e a inteligência artificial vai propor um modelo de trabalho, de programa individualizado para trabalhar com essa criança. Então, estamos cada vez mais atentos no que a educação tem solicitado de recursos e entregaremos isso a partir de 2026. E dentro desse recurso você consegue fazer a construção do PEI e você também consegue trabalhar com a elaboração de questões. E obviamente que nós propomos e o olhar especial do professor para identificar se faz jus, né, e se está adaptado ali, se vai trazer acessibilidade para essa criança, mas é a contribuição que a gente tem feito e nós estamos muito felizes de sermos pioneiros aí nessa ferramenta. Antônio, última pergunta aqui. Como o professor pode colocar em prática a inteligência inclusiva? Eu acho que essa palavra prática, os professores estão sempre perguntando, né? Nós escutamos, nós estudamos, mas como é que a gente coloca em prática? Primeira questão para falar sobre essa questão da prática. Não tem outro lugar que o aluno, hoje considerado da inclusão, gostaria de estar no momento que ele está em sala de aula, desde que ele tenha acessibilidade. Acho que a primeira coisa para vocês pararem e pensarem. Ele é um que 6 horas da manhã vai estar acordado para querer estar para a escola. Não tem outro lugar no mundo que ele vai querer estar se não for a sala de aula junto com você. Então, olha como que a gente tem que ver que inclusão são pessoas que nos querem. Eu não vou falar que os outros não querem. É só que o tema que eu estou trabalhando agora é o aluno com deficiência. Marcos, o filho do Marcos Mion, ele é uma criança e fala, não vou viajar, eu tenho aula amanhã. Olha, uma pessoa considerada um autismo de suporte 2, falando para o pai, você vai viajar no meio da semana? Eu tenho aula amanhã. Olha que legal. É isso que eu quero, eu sou professor. É isso que eu quero, ver o crescimento. E como que é colocar isso em prática? Reavalie se existe acessibilidade nas propostas adaptadas que vocês já pensaram. Esse é o start que eu quero deixar para vocês inicialmente. Porque às vezes você está achando que é só ampliar a prova. Lembram do elevador? Se não tiver o som, é um instrumento de inclusão e não de acessibilidade. Pensa nisso. E pensa que quando você chama a família para estar lá, você também está pensando em inclusão. Você não está pensando em acessibilidade. Você não está pensando numa adaptação que funcione. Aí é acessibilidade. Então não é chamar o pai para falar das falhas da criança. É pensar no PEI. Ela está crescendo, é a hora de chamar o pai. Ela não está crescendo, pai, ele está aqui
Elogiar um pai que o seu menino vem, ele não está conseguindo, às vezes, responder alguma coisa, mas eu estou chamando o pai para falar para ele, pai, parabéns pelo filho, ele vem, ele presta atenção, qual que é seu foco? Olhe o foco na acessibilidade, porque se você também não sabe química, não sabe física, foi alguém que não teve esse olhar de acessibilidade para um conhecimento que você deixou de ter. Nós não vamos fazer isso daqui para frente. Nós vamos pensar em autonomia, nós vamos pensar em questões práticas que faz com que a inclusão seja efetiva. Sem utopia, tá? Cada caso é um caso. A gente precisa avaliar e saber quais são as relações que às vezes nós não temos com a inclusão. A gente está olhando a inclusão como o outro. E se você também não sabe química, não sabe física, teve dificuldade, eu ouso dizer que você também foi da inclusão, mas não tiveram isso que eu estou falando para vocês. Pensem na acessibilidade. Muito bom te ouvir. Ficaria aqui muito mais tempo, tá, pessoal? Você gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Antônio Marcondes aqui, contribuindo, compartilhando de forma muito generosa anos de estudo, de práticas, para que a gente possa realmente aperfeiçoar e amadurecer cada vez mais esse tema. Gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, temos escolas do Brasil inteiro aqui conosco. Essa palestra que foi disponível, que nós promovemos aqui hoje, faz parte de um ciclo de formação contínua. O Max ele tem sempre proporcionado formações, seja essa formação presencial, seja essa formação através desse momento aqui construído através de live, para que a gente possa também ter condições de promover e ampliar para todo o Brasil esse conhecimento. Obrigada por estar conosco aqui até esse momento. Tem um ponto importante, que é o ponto da avaliação. É importante que você avalie esse momento, que você traga as suas percepções, tem um QR Code aqui para você colocar a sua opinião, para que a gente entenda como que a gente pode promover mais momentos de formação e desenvolvimento para o seu time. Essa avaliação é muito importante para nós. Mais uma vez, obrigada. E outra coisa, essa gravação que nós estamos fazendo aqui hoje ao vivo, ela ficará disponível no YouTube. Então, se você quiser rever, se você quiser promover um encontro com o seu time também, em algum momento especial na sua escola, ela ficará disponível aqui para que você possa ir amadurecendo tudo que foi discutido aqui hoje. Muito obrigada a todos os assessores, a todos os professores, coordenadores, mantenedores de escola que estiveram aqui conosco. Grande abraço e nos vemos aí qualquer dia na sua escola.